Olá, amados irmãos, paz a todos, Deus abençoe, Pastor Jefferson, falando aqui mais uma vez. Bem-vindos ao nosso canal Vem Pensar TV, e eu estou gravando este vídeo como um update profético de algo que me chamou profundamente a atenção. Relendo o livro do Apocalipse, eu vi algo muito curioso que pode ter a ver com esse momento que estamos vivendo, com essa pandemia do coronavírus, que não aconteceu por acaso, e eu vou mostrar para você ao longo deste vídeo algo pelo menos curioso que eu creio estar acontecendo, ou pode estar acontecendo. Quando o assunto é profecia, é sempre muito complicado você fazer afirmações muito contundentes, porque as profecias precisam sempre ser olhadas por um ângulo muito cuidadoso, muito criterioso, e quem ensina profecias precisa ter a humildade suficiente de admitir que pode ter enxergado realmente algo revelador, como também precisa ter humildade para considerar que a visão dele pode não ser absoluta, não é? Então eu quero começar com vocês lendo um texto no livro do Apocalipse que dessa vez me chamou a atenção de uma forma especial. Apocalipse capítulo 16, do versículo 1 em diante. Bom, você viu aí o tema do meu vídeo, não é? Eu quero levantar aqui algumas questões. Será que os governantes globalistas estão usando esse momento do coronavírus para fazerem testes de controle social? Algumas coisas que eu tenho visto acontecer na China, na Itália, agora na França, na Alemanha, no Reino Unido, e inclusive aqui nos Estados Unidos da América, e são coisas complicadas de se analisar. Eu vou explicar por quê. Nós, como líderes, pessoas que lidam com vidas humanas, nós temos que ter muito cuidado de tomarmos decisões criteriosas que protejam a vida das pessoas, não é? Isso não significa que eu esteja aqui julgando pastores ou líderes cuja fé os tenha impulsionado a agir de uma forma diferente. Absolutamente não, não é um julgamento a ninguém. O que acontece é que Deus trabalha de uma forma diferente, dependendo do lugar, dependendo do líder que ele levantou, dependendo do grau de responsabilidade ou projeção de cada líder. Então, nós somos impulsionados a agir de uma forma específica. No meu caso, nós moramos nos Estados Unidos, na região nordeste dos Estados Unidos, onde o evangelho se propaga de uma forma mais lenta em relação, por exemplo, ao sul dos Estados Unidos, em relação ao centro do país, onde uma igreja pequena, por exemplo, no centro dos Estados Unidos ou na região sul dos Estados Unidos, uma igreja pequena lá tem 2, 3, 4 mil membros, porque igrejas de 10, 15, 20, 30 mil membros é a coisa mais comum de se encontrar na região sul ou na região central dos Estados Unidos. Já na região onde eu moro, por exemplo, uma igreja com 500 membros, 600, às vezes 1.000, já são consideradas igrejas de um bom porte, de grande porte. As grandes igrejas da região, elas estão na casa aí dos 2.000 e poucos membros, e raramente você vai encontrar aí igreja de 3 a 5 mil membros, muito raramente, e principalmente igrejas americanas. As igrejas imigrantes, elas são, na grande maioria, igrejas menores, porque se o evangelho se propaga de uma forma mais lenta nessa região entre os americanos, imagine entre o povo imigrante, que vem para esse país com a preocupação de trabalhar, de ganhar dinheiro, às vezes de vir fazer um pé de meia, uma coisa assim, para voltar para o país de origem, embora muitos acabam não voltando, mas é o plano inicial de alguns, e eu quero chamar a sua atenção aqui para algo que tem me incomodado ao ver a forma como os governantes no mundo inteiro estão agindo em relação a essa pandemia do Covid-19, o tão conhecido coronavírus. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, diz assim:
E ouvi, vinda do templo, uma grande voz. Esse templo é o templo celestial onde João estava durante o arrebatamento. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então aqui começam as taças. Você sabe que o Apocalipse ele está dividido em fases, e essas fases, elas muitas vezes elas se interpõem uma na outra. Elas não estão distribuídas cronologicamente, não é? Nós temos trombetas, temos ais e temos taças, mas elas não estão distribuídas cronologicamente, como muita gente pensa, ou até gostaria que fosse, não é? O que acontece é que trombetas, ais e taças, muitas vezes, elas se sobrepõem uma à outra, parecendo até que são eventos repetidos. Mas eu quero me concentrar no que está no capítulo 16, e eu já explico por quê, senão o vídeo também não tem fim, não é? Então ele fala sobre derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, e no verso 2 ele diz: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E aí ele fala do segundo anjo que derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, etc. Mas o curioso é o que está escrito também a partir do versículo 9. Olha bem isso, que coisa curiosa. E os homens foram abrasados com grandes calores, porque o sol vai aquecer, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de terror. Isso aqui tem a ver com o asteroide descrito nos capítulos 6 e 8, que vai cair sobre a terra durante o período da ira de Deus. E por causa, olha bem, verso 11, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, veja que curioso os versículos 2 e 11 de Apocalipse 16. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Verso 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, olha isso, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Bom, eu conheço esse texto, já li muitas vezes, vocês sabem, eu ministro Daniel e Apocalipse já há muitos anos, mas dessa vez eu achei curioso essa colocação exatamente por causa do momento que nós estamos vivendo. Dá uma olhadinha no cenário à sua volta, o que você vê quando você liga a televisão, quando você talvez tenta sair na rua, ir num lugar ou outro, apesar de que em muitos países você não pode nem sair de casa, não é verdade? Na Itália, por exemplo, para você sair de casa, você tem que provar que você precisa sair de casa. Senão você é mandado de volta ou até preso, tá? Aqui nos Estados Unidos não chegou ainda a esse ponto, mas nós começamos hoje, terça-feira, ao meio-dia, nós começamos aqui o rigor aumentou. Então, por exemplo, tudo aquilo que não é absolutamente essencial, como lugares de comprar comida, né, os mercados, mercadinhos, os supermercados, etc., farmácias, hospitais, tudo que não é essencial, fechou a partir de hoje por ordem dos governos estaduais e por ordem da presidência da República. Então, o país está numa espécie de quarentena, não está totalmente fechado ainda, mas está numa espécie de quarentena e as pessoas estão sendo fortemente incentivadas a ficarem em suas casas, não saírem de suas casas, a não ser que seja absolutamente necessário, tá? Então, olha bem à sua volta o que você vê. Agora, aqui vem a pergunta. Claro que o vírus existe, o vírus está aí contaminando as pessoas, é um vírus perigoso.
eu creio que a coisa não chega a ser tão alarmante como às vezes aparece nas redes sociais ou na mídia, mas o vírus é real, o vírus é perigoso e duas coisas me chamam a atenção. A primeira coisa é que a vítima número 1 desse vírus são os idosos a partir de 65, principalmente passou de 70, 75 anos, o risco é muito alto. Mas a partir dos 65, a pessoa já está considerada na zona de risco, tá? Então, um vírus seletivo. Como que é possível um vírus seletivo que ataca basicamente os idosos? E agora está mais do que provado, porque muitas crianças pegaram o vírus, se recuperaram sem nenhum problema, e poucos jovens, pouca gente abaixo de 60 anos tem tido complicações mais graves, a não ser que já tenha alguma condição pré-existente, pressão muito alta, algum problema de pneumonia no passado, ou algum outro tipo de problema de saúde que torna a infecção mais severa. Aí sim, é muito grave, a pessoa tem que ir para o respirador para poder ter uma chance de sobreviver. Mas vamos falar aqui de pessoas saudáveis, pessoas que não têm outro tipo de doenças e que contrai esse vírus, tá? Essa doença que é o Covid-19. Olha que coisa curiosa, o vírus é seletivo. O vírus ataca de forma mais severa as pessoas idosas, a partir de 65 anos. E alguém me disse uma coisa esses dias que eu fiquei pensando, falei, meu Deus, será possível isto? Primeiro é que as acusações de que a China teria manipulado esse vírus em laboratório, as acusações estão por todo lado. Eu não sou médico, eu não sou cientista, eu não posso dizer ou afirmar categoricamente que a China ou qualquer outro país ou qualquer outro governo tenha de fato manipulado esse vírus. Eu não posso afirmar, mas tem muita gente aí nas redes, inclusive algumas pessoas conceituadas, que estão dizendo, há um canal aqui nos Estados Unidos, que eu posso inclusive postar aqui para vocês, há um canal aqui nos Estados Unidos, onde o repórter, ele diz claramente que esse vírus foi manipulado em laboratório pela China e não se acredita que a China esteja sozinha nisso, isso tem a mão dos globalistas, e aí eu raciocinei o seguinte, qual é o maior obstáculo hoje para a economia global prosperar e florescer como esses líderes globais tanto desejam? Qual é o maior obstáculo hoje? O maior obstáculo hoje, por incrível que pareça, em qualquer país do mundo, chama-se previdência social. Porque todos os países do mundo, aqueles que não reformaram ainda a sua previdência social, estão em processo de reformar. Porque cada dia que passa as pessoas vivem mais, tem mais gente se aposentando e menos gente trabalhando para sustentar o sistema de previdência social. Então, à medida que o tempo passa, está se tornando cada vez mais difícil manter a economia de uma certa nação caminhando ou florescendo por causa da previdência social. Então, veja bem, eu, Jefferson Neto, não estou dizendo aqui que os idosos são o problema da economia de um país ou do mundo. Eu não estou dizendo isso. A minha opinião é que uma pessoa que chegou a uma certa idade, trabalhou a vida inteira, pagou previdência, contribuiu com a sociedade, chegou a uma certa idade, tem que aposentar mesmo e tem que aposentar com honra. Claro que eu não estou considerando aqui aqueles marajás, né? Os poucos marajás que têm aí 2, 3 aposentadorias, aposentadoria de 30, 40, 50 mil reais ou dólares, ou seja lá em que país você viva. Não me refiro a esses. Eu me refiro aos trabalhadores de verdade, pessoas que passaram a vida inteira produzindo para a nação, contribuindo com a sociedade e que chegou na idade de aposentar. Olha, se a pessoa é saudável e vai viver 90 anos, vai viver 100 anos, isso é problema dos governos. A pessoa trabalhou, produziu e ela precisa se aposentar com dignidade. Então, por favor, não me interprete erradamente, para depois não saírem por aí dizendo que eu disse o que eu não estou dizendo. O que eu estou mostrando para vocês é que, mundialmente falando, o maior desafio de equilíbrio de contas em qualquer país do mundo
é a previdência social. Porque cada vez que passa, tem mais gente se aposentando e menos gente, tá, para sustentar essa estrutura econômica. Olha que coisa curiosa. Será que não é absolutamente coerente imaginar que alguém tenha desenvolvido um vírus ou alterado um vírus geneticamente para atacar exatamente os idosos? Será coincidência que na China, na Itália, aqui mesmo nos Estados Unidos, agora começou no Brasil, na França já está acontecendo, Alemanha e outros países do mundo, os idosos estão morrendo às pencas. O vírus pega uma pessoa de idade média, segunda idade aí, entre os 40 e os 60, a pessoa, aquilo funciona ou passa como se fosse uma gripe normal. Nós temos aí relatos aí nas redes de pessoas que foram contaminadas e elas descrevem os sintomas e o processo de quarentena, que foi como se fosse uma gripe, tosse e aquela indisposição, dores do corpo, febre, mas passou. Portanto, o vírus não está atacando todo mundo, o vírus está atacando os idosos. De novo, com exceção daqueles que já têm outras doenças e que, logicamente, isso faz agravar o quadro. Mas, gente, me incomodou muito saber que esse vírus é seletivo e ele está atacando os idosos, tá? Então, eu estou levantando aqui uma questão, eu não estou fazendo uma afirmação, eu estou levantando uma questão. Será que algum indivíduo com coração muito diabólico, ou alguns indivíduos, não tenham tido a maligna ideia de manipular um vírus para que este vírus atacasse exatamente os idosos, que são aqueles que estão vivendo já de sua aposentadoria, tão merecida na maioria dos casos, e que por maldade, por malignidade, esses idosos estão sendo atacados por um vírus e muitos morrendo, chega a ser assustador. Eu tenho parentes na Itália, por exemplo, a minha esposa também tem parentes na Itália, e a gente tem acompanhado as notícias da Itália com muito cuidado, assim como a gente acompanha do Brasil, exatamente porque nós temos parentes nesse país, e a gente tem chocado a gente que cada dia que passa, quando chega o momento de anunciar nos jornais mais 700 mortes, mais 600 mortes, mais por dia, eles não estão dando conta de resgatar os corpos nos apartamentos e nas casas. Então, isso é muito chocante. Então, fica essa primeira alerta, que é uma pergunta que eu estou lançando aqui no ar, tá? A segunda coisa é exatamente isto. Olha o que a Bíblia está dizendo que vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação, a terra será atacada também por um tipo de doença, por um tipo de enfermidade, e aí vai aqui a pergunta, não poderia ser também um tipo de vírus? Um vírus manipulado? Por que o anticristo ou os globalistas no período da grande tribulação talvez surgiriam com mais um vírus ou uma doença manipulada? Porque eles podem estar testando agora, nesse exato momento, enquanto eu estou falando, enquanto nós estamos aqui assistindo, participando desse vídeo, quando você liga a televisão e ouve as notícias, o que acontece? Os países estão, os governos estão fazendo testes de controle social. Gente, talvez aqueles que não conhecem os Estados Unidos da América, nunca pisaram aqui, talvez não tenham noção do que é essa nação praticamente parada, funcionando só o que é essencial. E isso aconteceu, gente, em questão de semanas. Estamos falando da democracia mais forte, mais estável do mundo, que inclusive é referência para os outros países. Os Estados Unidos da América, em questão de semanas, o presidente da República e os governadores ganharam poderes extraordinários. Poderes para fecharem o que quiserem, para determinarem o que quiserem,
e isso está funcionando como uma espécie de teste social de como controlar socialmente, principalmente uma nação como essa, onde praticamente quase toda a família tem uma arma, um país onde comprar arma é legal, em praticamente todos os estados, as pessoas têm arma, é cultural isso aqui. Mas é tão impressionante que basta uma doença, basta espalhar um vírus por aí, que a sociedade passa a ser controlada de uma forma tão impressionante que chega a ser assustador. E aí vem a Bíblia, a gloriosa, a poderosa Bíblia, e me diz que e foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Alguém já disse, inclusive tem vídeos por aí dizendo que essa chaga má e maligna pode ser o chip que eles vão implantar nas pessoas, e por causa da bateria de lítio, aquela história toda, esse chip vai estourar ou explodir e vai gerar doenças e tal. Eu não vou dizer que é impossível, mas diante da cena que eu estou vendo aqui hoje, diante do cenário mundial que eu estou vendo, assistindo, tem vídeos aí da polícia, por exemplo, em Hong Kong, na China, invadindo os trens, batendo nas pessoas, coisa que em dias normais, isso seria impossível. Países como Itália, que é 100% democrática, França, países democráticos, gente, onde as pessoas são livres para irem e virem. Agora, por causa desta praga, essas pessoas estão sendo controladas pelo governo. O governo determina se você pode ir ou não, aonde você pode ir ou não e o que você pode fazer. Governos que normalmente não teriam esse poder. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? São governos de países democráticos, fortes e estáveis, onde o governo não tem tanto poder assim. O poder está distribuído entre executivo, legislativo e judiciário. E o judiciário é o fiel da balança entre o executivo e o legislativo e entre governo e povo. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. O judiciário é o ponto de equilíbrio entre governo e povo e entre legislativo e executivo. Inclusive, há poucos dias atrás aí aconteceu uma cena envolvendo o pastor Silas Malafaia e aquela cantora de Diante do Trono, Ana Paula Valadão, porque o pastor Silas foi a público e para a igreja dele deu uma orientação específica, porque prefeitos, governadores e tal estavam ordenando o fechamento de igrejas. E aí deu um tititi, porque o pastor Silas falou uma coisa, a Ana Paula interpretou do jeito dela e se posicionou completamente contra, inclusive incitando as ovelhas a desobedecerem seus pastores. E aquilo deu um tititi tremendo, e aí, conversando com algumas pessoas, perguntaram a minha opinião, eu disse, eu estou do lado do pastor Silas. Agora, eu estou do lado do pastor Silas não pela decisão que ele tomou de permitir que as pessoas viessem à igreja. Isso aí é uma decisão pessoal dele. Eu não estou na pele do pastor Silas. Eu estou na minha pele. Eu sou pastor de um grupo aqui em Boston, em Massachusetts, então eu sei o que fazer aqui com o meu grupo. Eu não estou na pele dele ou de outros líderes, como eu vi na televisão, líder dos Batistas Renovados e Universal, pessoas que se posicionaram de forma própria, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu país e etc. Mas o que acontece? Eu estava até explicando para um pastor, e eu e esse pastor discordamos da situação, mas eu estava explicando para ele por que eu, nesse caso, estava do lado do pastor Silas. E, inclusive, o último vídeo do pastor Silas explica isto, porque ele disse no último vídeo exatamente o que eu estava dizendo para aquele pastor. O que acontece? O judiciário é o fiel da balança. Você nunca vai ver judiciário ditador. Ditadura vem sempre do executivo, sempre. Toda ditadura sempre vem do executivo. O que o executivo precisa fazer
para se tornar um governo de ditadura. É só olhar a Venezuela. Ele precisa manipular o exército, as forças armadas, melhor dizendo, e o poder judiciário. Então, quando um indivíduo como esse maluco do Maduro, ou em Cuba, Coreia do Norte, etc., quando o indivíduo tem a intenção de manipular, de dar um golpe de Estado para se tornar um ditador, ele precisa ter controle absoluto das Forças Armadas e ele precisa manipular o judiciário. Normalmente, ele vai atrás do Supremo Tribunal Federal da sua nação, coloca lá quem ele quer, pessoas compradas, vendidas, etc. Esse é o caminho. Por quê? Porque o judiciário é o fiel da balança. Porque o judiciário não governa. O judiciário apenas julga baseado naquilo que diz a Constituição e a lei. Então, o que o pastor Silas fez? Quando os prefeitos começaram a dar ordem, fecha a igreja, fecha isso, fecha aquilo. Ele falou, aqui não. Aqui não. A igreja, lugar de culto, é inviolável. Nós podemos até cancelar as aglomerações, mas fechar a igreja não. Vocês não têm poder para mandar fechar a igreja. Aí parece uma coisa simples, parece uma coisa boba. Mas gente, é uma questão de bom senso, etc. Mas é isso que eu estou mostrando para vocês, como que os globalistas fazem testes sociais. Não tenham dúvida, nesse exato momento existem mentes por aí pensando, testando a sociedade, de como manipular a sociedade de forma eficiente para evitar o máximo de conflito possível. Então, quando o pastor Silas se levantou e disse, aqui não, para fechar a igreja é preciso de uma ordem judicial. Está correto, só o poder judiciário é que tem autoridade para coisas dessa natureza, porque o poder judiciário não é executivo. O poder judiciário apenas toma decisões baseado naquilo que a Constituição diz, naquilo que a lei determina. Enquanto que governantes, o poder executivo, tem essa tendência majoritária, essa tendência de controle e de exercer influência. Por isso que eu fiquei do lado do pastor Silas, contra as colocações da irmã Ana Paula Valadão, que é uma mulher de Deus, eu não tenho a menor dúvida, mas que foi infeliz nas suas colocações. Estão me entendendo? E aí eu estou mostrando para vocês aqui, lembrem-se do tema do vídeo. Estão usando o coronavírus como controle social? Será que os globalistas não estão usando esse momento para fazerem testes de controle social? Eu quero muito que isso não esteja acontecendo, mas pelo que eu estou vendo, ao que tudo indica, é o que está acontecendo. Então, claro que nós temos que ter zelo, cuidado, quem puder ficar em casa, fique. Quem puder se proteger, se proteja, faça tudo para se proteger, porque o vírus é real, mas não com simplicidade de mente, sabe? Não como se tudo estivesse acontecendo para o nosso bem, e como pastores, como ministros e como líderes, nós temos que ter esta consciência, que nós estamos caminhando rumo ao arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. E o diabo está fazendo os testes devidos. Por isso que eu digo, e eu disse algumas vezes, quando as pessoas ficam falando bobagem, aí o anticristo vai aparecer em 2020, agora em maio o Papa vai anunciar o anticristo. Essas baboseiras que o pessoal fala por aí pela rede. E eu dou minha cara para bater quando venho e digo, não vai acontecer porque não chegou a hora. Tudo bem que esse vírus provou que as coisas mudam em semanas. Essa é a verdade. Em semanas, o cenário mundial mudou completamente. E, querendo ou não, toda vez que algo dessa natureza acontece, os governos ganham mais poder. Por exemplo, quando as torres caíram aqui, que houve aquele ataque terrorista nas torres de Nova York, logo depois o Congresso passou uma lei dando ao presidente Bush mais poderes do que ele tinha. De lá para cá, o governo passou a ter poder de prender quem ele quiser, mesmo sem provas, para averiguação. É um poder que o governo não tinha antes. Pode ter certeza que quando passar essa crise do vírus, os governos locais terão mais poderes do que tinham antes. Por quê? Em nome do bem-estar social, em nome do controle de doenças, ou seja lá o que for, é sempre em nome do povo.
mas o que estão fazendo, na verdade, é testes de controle social para testar a temperatura da água, para saber até onde eles podem ir, porque a intenção final do diabo, a intenção final dos globalistas é submeter a Terra a um indivíduo que nós e a Bíblia conhece como anticristo. Então, aqui fica claro, por exemplo, o pessoal que recebeu o sinal da besta, eles são contaminados por algum tipo de doença. Pode ser o chip, pastor, que explodiu? Pode, eu não vou dizer que não pode. Mas diante dessa situação, você vê que há formas muito mais eficazes. O vírus manipulado da forma correta, ele ataca exatamente uma certa classe de pessoas que eles querem atacar. Nós estamos vendo aí acontecer com os idosos. E aqui o texto está dizendo exatamente isso. Fez-se uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta. O que vai acontecer se o anticristo conseguir contaminar todos os seus seguidores com um determinado vírus? Ele vai ter o controle da sociedade absoluto. Estão entendendo agora o meu ponto? Eles estão testando agora, porque é o que vai acontecer na grande tribulação. É o que eles vão fazer. Eles vão contaminar as pessoas com uma determinada doença e com esse contágio eles controlam as pessoas. Olha, agora ninguém pode sair de casa, agora está tudo fechado, agora abriu, agora vai, agora vem, agora... Eles vão controlar a sociedade e vão controlar com absolutismo. Absolutismo. Entendem? Então imagina, por exemplo, um cenário, a igreja foi arrebatada, a grande tribulação começou, e aí a grande maioria está marcada com o sinal da besta, na mão e na testa, mas tem um grupo que não aceitou a marca, judeus, crentes desviados que acordaram, há um grupo que não aceitou a marca, ok? Como que o anticristo vai fazer para localizar essas pessoas? Tudo bem que o planeta hoje é 100% monitorado, não é? 24 horas por dia, com satélites, com uma série de coisas. Mas pense comigo, como que o anticristo vai localizar as pessoas que não aceitaram a marca e que ele precisa eliminar? Ora, muito simples. Ele contamina os seus com uma doença que ele pode controlar, determina as quarentenas a hora que ele quiser. Com isso, ele poderá fazer caçadas, ele poderá invadir hotéis, ele poderá invadir casas, ele poderá invadir matas. Vocês estão entendendo, gente, a gravidade da situação? E eu acordei para isso agora com essa situação do coronavírus. Como que a Bíblia é absolutamente gloriosa, como que a Bíblia é absolutamente incrível, absolutamente poderosa. A Bíblia está dizendo isso já. Por exemplo, a questão do coronavírus, isso não surgiu agora. Alguém mandou para mim um link de uma revista chamada Saúde, de março de 2003. Podem procurar aí, Revista Saúde, março de 2003, já continha uma reportagem sobre o coronavírus, dizendo que os cientistas estavam tentando contê-lo, mas estava difícil. 2003, ninguém falava no assunto, não apareceu na mídia, não apareceu no jornal aqui, no jornal acolá, na TV isso, TV aquilo, ninguém disse nada. Por quê? Porque provavelmente ainda estava em fase de teste ou de manipulação. Está entendendo? E quando a coisa explodiu, parece que explodiu do nada. Ah, surgiu um vírus novo em Wuhan, na China. Mentira, está aí a revista Saúde 2003, de março de 2003, com o nome lá, coronavírus. Então, sim, a sociedade está sendo manipulada, as informações são todas manipuladas e nós temos que ficar atentos, portanto, cuidado, não julgue os pastores que você não entende, não julgue líderes cujas decisões você não compreende, não faça isso, porque você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, você não sabe o grau de compreensão de cada líder. Tem pastores que têm compreensão, um grau de compreensão diferente dos outros. Existem pastores muito bem informados em certas esferas. Eles sabem por que eles estão tomando certas decisões. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu queria deixar essa alerta, esse update profético aqui para vocês,
espalhem esse vídeo, manda para todas as pessoas que vocês conhecem e fiquem de olho. Essa epidemia já vai passar, não vai demorar muito, tá? Isso aí é questão de, talvez, sei lá, semanas, 1 ou 2 meses. Isso aí já está passando, tá? O Senhor tem, inclusive, nos falado isso, de que isso não vai muito longe, não vai demorar muito. Depois vem outras coisas por aí, mas essa já está passando, não vai demorar muito, vai passar para a glória do nome do Senhor, tá bom? Se cuidem todos vocês, se protejam, estejam bem para a glória do nome do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos dar entendimento e condição de abri-la, lê-la e compreendê-la para a glória do teu nome. Guarda o teu povo, guarda a igreja ao redor da terra, assim como o Senhor guardou Israel na terra de Gósen durante as 10 pragas do Egito. Abençoe cada um dos teus filhos assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.